Obrigado, TB, por respeitar o tempo e por colocar as indicações que realmente na prática clínica eu não vejo realizar ecocardiograma com teste cardiopulmonar. Você falou de insuficiência coronária, talvez pulso de oxigênio junto com alteração da contratilidade segmentar, insuficiência cardíaca, olhar a contratilidade do eco e olhar pulso de oxigênio também no teste cardiopulmonar, assim como as outras patologias. Turma, nós temos aqui 15, 16 minutos ainda para nós discutirmos. Já tem gente querendo perguntar. Pelo menos uma questão cada colega pode responder, tá? Para a gente adiantar, eu só queria tomar liberdade, antes de você fazer sua pergunta, Uchida, rapidamente, você falou na sua apresentação de disfunção autonômica a importância do simpático, do parasimpático, dos números que você definiu, frequência cardíaca, olha, acima de 17 é bom prognóstico, acima de 15 no portador de cardiopatia também é bom prognóstico, que o protocolo tem importância nesta avaliação, porque a gente define muito categorias de números. Então responda para a gente, por favor, isso. Você foi o primeiro que apresentou, voltei o primeiro, depois eu faço a sua pergunta ali, depois tem em sequência. Fala, Uchida. Bom, os valores da recuperação da frequência cardíaca foram validados com protocolos escalonados. Então, se usar protocolo de rampa, você não tem a mesma interpretação, exceto na insuficiência cardíaca e no atleta. No nosso serviço, a gente não usa regularmente isso no laudo, porque a gente tem uma variedade muito grande de fabricantes e modelos de esteira e que variam o tempo de retorno da esteira da inclinação para a inclinação zero, que varia de 15 a 40 segundos. Então, isso influencia muito o resultado da medida. E no primeiro minuto do exercício, o aumento da frequência, aquilo que eu te perguntei, tem influência do protocolo também ou não? Você falou da recuperação. Tem influência porque o protocolo adotado, né, se você usa o protocolo de Bruce, ele termina, em geral, com uma inclinação muito superior, e isso vai influenciar na medida também. Ok, obrigado, Uchida. Quem está perguntando ali, por favor, identifique-se e faça rapidamente a sua questão. E quem responder eu tinha também... duas perguntas, mas eu vou fazer uma, tá? Então, vou fazer para o Fábio. Fábio, a maioria desses estudos que mostraram o treinamento de alta intensidade, quando a gente vai ver a metodologia, eles acabam ficando na frequência num superior ali, muito próximo do PCR, muito próximo da frequência cardíaca, mas não necessariamente alto intervalado. E esse estudo do Jean ainda usou como alta intensidade a percepção do esforço. O que você considera o ideal do intervalado de alta intensidade num programa de reabilitação? Se você considera que esse alto intervalado seja superior ao moderado, intervalado moderado, e também para quem que a gente pode orientar esse intervalado de alta intensidade dentro de um programa de reabilitação? Obrigada. Fabinho, sensacional a questão, e fica muito difícil hoje, com tudo que a gente usa para prescrever. Como é que nós vamos fazer para prescrever para alta intensidade? Eu vou usar o meu cardiopulmonar, meu teste? Como eu vou fazer se a frequência vai lá e estoura? Rápido, responde, por favor. Primeiro que assim, eu acho que os estudos têm mostrado que a alta intensidade é ambiente controlado, né? Até para o paciente se sentir seguro e chegar naquela frequência de alta intensidade. Hoje, a gente tem esses devices, os wearables, que a grande maioria dos serviços de reabilitação contam, então a gente consegue trabalhar com uma frequência pelo menos próxima do ideal, da faixa ideal. Eu não digo que ele é melhor, mas eu acho que ele é uma alternativa, e é aquilo que eu comentei. Eu acho que até para não se tornar uma coisa maçante e para você ter maiores resultados, você intercalar o tipo de exercício. Um dia ou uma semana o paciente faz em intensidade moderada, outra em alta intensidade. E aí, agora respondendo a terceira parte da sua pergunta, não, eu não acho que é para todo mundo. A gente tem que tomar cuidado com idosos muito frágeis, risco de queda, de fratura. Ontem eu participei de uma mesa de reabilitação, por exemplo, angina refratária, talvez seja um cuidado que a gente tem que ter. A Luciana falou, por exemplo, ontem sobre idosos frágeis com estenose aórtica. Eu acho que vai muito do perfil do paciente, mas sem dúvida nenhuma é uma alternativa, é uma coisa ainda nova, e sem dúvida nenhuma eu acho que tem muito a gente a aprender e a desenvolver, como foi, por exemplo, com a ICFEP. Todo mundo tinha medo de fazer e hoje em dia a gente já tem um bom número de evidência aí mostrando. Boa, Fábio. Demorou, mas respondeu super bem. Tá, vamos lá. Quem quer perguntar, por favor? Oi.
Levante-se, identifica-se rápido, faça a sua pergunta rápida também, por favor. Bom dia, sou Samira, de Vinhedo, e eu queria fazer para o Dr. Augusto Shida uma pergunta também em relação à parte da pressão arterial na resposta autonômica, principalmente na hora da reativação vagal. E a parte simpático-mimética, quanto que vocês consideram para a resposta no esforço? E eu vou só pegar mais uma perguntinha também, em relação à parte dos bloqueios. O mesmo valor tem na recuperação esses bloqueios atrioventriculares? Duas boas perguntas. O Shida, você tem 15 segundos para responder. Beatriz, depois. Não vai nem dar tempo para você esquentar. Vai, vamos lá. A recuperação da pressão arterial, ela tem outra conotação, não tem uma relação tão direta com o sistema autonômico, como é a recuperação da frequência cardíaca, e tem outros significados também. E o valor, né, de corte para a pressão seria 210, histórica no exercício. Principalmente na parte vagal, assim, na recuperação na parte da pressão, vocês consideram uma resposta autonômica, isolada? Por exemplo, quando faz aquelas hipotensões pós-esforço? Quando faz hipotensão, isso tem realmente influência vagal, mas não a forma como decrementa a sistólica não tem relação direta com o sistema nervoso autônomo. Ok. Beatriz, vamos lá. Bloqueios na recuperação, Beatriz. Bom, os bloqueios na recuperação, se a gente pensar o teste, quando você pensa no seguinte CT, que você valoriza para a isquemia na recuperação, o aparecimento de bloqueios na recuperação é mais raro, mas também tem que ser valorizado. Mas lembrar que, do ponto de vista do paciente tem uma doença do sistema de condução e não isquêmico, a chance de aparecer na recuperação é muito menor. Vai aparecer no esforço, que é frequência dependente. Mas, em relação à isquemia, se aparecer na recuperação, tem o mesmo valor prognóstico. Ok. Suzy, você quer complementar? Então, Suzy, 30 segundos. Vamos lá. Eu não sei se eu entendi errado, mas você falou bloqueio atrioventricular na recuperação. Não. Ela falou distúrbio da condição intraventricular mesmo. Vamos lá. A próxima pergunta, por favor. Yara, Brasília. Eu queria perguntar também a respeito de como que vocês veem essa resposta autonômica nos pacientes pós-bariátrica, que a gente percebe essa dificuldade da ativação simpática, né, principalmente no início do esforço físico, e se isso tem algum valor prognóstico nesse grupo de pacientes. Vai, Shida, rápido. Terceira pergunta para você, está proibido de outra resposta. Vamos lá. Eu desconheço como se interpreta essa questão da recuperação da frequência ou a avaliação autonômica nesse grupo específico do bariátrico. Alguém conhece? Se alguém tiver experiência? Não, ok. Vamos em frente, então. Desculpa, doutora, nem sempre temos todas as respostas na vida. Vamos lá. Ela está coordenando o Sul, pode deixar ali. Vamos lá. Por favor. Bom dia, parabéns às apresentações. Meu nome é Renan, sou de Bragança Paulista e gostaria de fazer uma pergunta para a professora Rica. Partindo do pressuposto que hoje o treinamento resistido é uma realidade, e a gente sabe muito bem que, apesar do treinamento aeróbio, cíclico, ser muito bem controlado em relação à avaliação e à prescrição, como que a gente faz o controle da avaliação e da prescrição baseado no teste de uma contração voluntária máxima e, consequentemente, a prescrição da intensidade baseada no teste? A gente sabe que é muito difícil fazer isso e com periodicidade. Muito obrigado. Obrigada a você pela pergunta. Não é difícil. O que nós fazemos? Geralmente a prescrição do aeróbico ela vem do teste ergométrico, geralmente no nosso serviço cardiopulmonar. Para a orientação do exercício resistido, nós fazemos junto com os educadores físicos e fisioterapeutas. Então, no nosso serviço, primeiro se faz a avaliação de musculatura superior, musculatura inferior, o número de repetições. Chegando no número máximo de repetições, para naquele número, volta para a prescrição do exercício. Se o cardiopulmonar orientou esse paciente a ser prescrito no primeiro limiar, por exemplo, é um paciente com boa reserva, você vai estimulá-lo em torno de 60%, sim, aí nós aplicamos a mesma coisa para o número de repetições. Tudo isso é feito junto com a avaliação de equilíbrio, força muscular, porque uma coisa que a pandemia nos trouxe é que nós temos que avaliar o paciente como um todo, não só o que deriva do teste ergométrico cardiopulmonar. Posto isso, a gente prescrito o exercício aeróbico, prescrito o resistido, ele vai ser feito 2 a 3 vezes por semana.
no nosso serviço, nós fazemos, atualmente, nós temos grande parte dos pacientes presenciais, boa parte em reabilitação domiciliar, isso veio da pandemia, e muitos pacientes no programa misto, eles vêm uma vez e fazem 2 vezes em casa. Então, uma vez colocado essa prescrição, ela é reavaliada num tempo curto para ser reorientado. Quando ele vai fazer em casa, nós sempre tiramos um pouco mais de repetições e ensinamos, damos o manual de como respeitar seu corpo e tudo, mas a gente prescreve junto com o treino aeróbico. Ok, obrigado, Rica. Vamos a uma nova pergunta ali? Rapidamente, por favor. Bom dia, pessoal. Cleia Valinhos. Parabéns pelas apresentações objetivas e abrangentes a todos. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Carolina. Até o ano passado, a gente não tinha nenhum trabalho com evidência de fibrilação atrial em mulher atleta. E aí a gente viu o primeiro sueco com mais de 200 mulheres atletas de endurance, que mostrou aí 2,5 vezes, mais ou menos, maior incidência de FA em relação ao controle, que foi mais ou menos semelhante à meta-análise que saiu de FA geral de atleta. Eu queria saber a sua opinião desse estudo e o que a gente pode aprender com isso ou fazer depois dele. Você quer colocar agora as mulheres também como predominantes nesse cenário, é isso? Eu não. Porque nos outros cenários, já estão colocadas. Agora, até no número de estudos você quer colocar. Vai, Carolina, responde para ela. Então, assim, realmente a gente viu um aumento da publicação em mulheres. No entanto, a maioria desses estudos tem muito viés. Eu acho que tem que esperar um pouco mais, tem que ter mais estudos. Então, a questão de você autoselecionar os pacientes, a questão de você dar para o paciente responder questionários da intensidade do exercício, isso é um viés muito grande. Muitos estudos falaram, diminuiu o exercício, mas quando você pega para ler, mas qual a intensidade do exercício? Eles não falam. Então, será que realmente essas mulheres estão fazendo uma intensidade como os homens? Ou não, elas fazem uma intensidade menor e por isso que a incidência da FA é menor. Então, assim, eu acho que ainda falta estudo para que a gente tenha dados mais robustos e seguros e precisos. Mas é claro que houve uma melhora nesses últimos tempos, aumentando, sim, os estudos em mulheres. Obrigado, Carol. Você está satisfeita, doutora atleta? Falta uma pergunta para o TB, uma pergunta para o Malafaia e uma pergunta para a Suzy. Plateia, por favor, vamos lá, rápido. Oi. Temos 2 minutos, só não vamos passar, hein? Vamos lá. Oi, meu nome é Milena, sou de Araraquara e eu queria saber, atletas de alta performance, que eu já peguei alguns, de crossfit, de futebol, e que inicia bradicárdico o exame, aí tem um comportamento normal e na recuperação apresenta os bloqueios atrioventriculares, inclusive de 2º grau. E que isso poderia impactar? Assim? Que poderia? TB, como que a gente faz? Responde isso, TB. Atleta de alta performance, bloqueio atrioventricular na recuperação, que impacto que isso tem? Para você, tem alguma evidência diferente? Rápido, TB. Menos que 1 minuto para você. Oi, o atleta de alta performance não é tão incomum a gente encontrar esses tipos de bloqueio. O bloqueio atrioventricular de 1º grau ou de 2º grau, o BAV, do tipo Wenckema. Isso não tem implicações maiores para a realização do exercício, ou para performance, ou para você treinar o indivíduo, já que ele é de alta performance, em limites bastante importantes, porque ele vai ter recuperação, e isso aparece com muita frequência. É uma relação do vaso vagal no controle da recuperação. Muito obrigado, TB. Mais alguma pergunta só ali, por favor? Última pergunta, agora do Felipe. Você se adiantou, hein? Você já fez sua pergunta, vai de novo. Tá bom, vai, tá bom, vai. Vamos lá. Felipe, natação e hidroginástica são semelhantes para a supervisão, reabilitação supervisionada à distância, e como você supervisiona, monitora, prescreve esses pacientes? Na verdade, existe uma diferença fisiológica entre a hidroginástica e a natação, até pela posição corporal assumida durante o exercício. Então, a relação de prescrição do exercício nesse contexto é um pouco diferente. A gente sabe que durante o exercício de natação, o componente resistido é um pouco menor, ele é um pouco
mais dinâmico do que uma hidroginástica necessariamente. E a prescrição do exercício é basicamente da mesma forma que a gente faz com o paciente em solo. A gente pode usar o teste cardiopulmonar, padrão, comum, ou quem tem a possibilidade de ter um cardiopulmonar portátil, até trouxe o estudo que o Dr. Mastro conduziu também, fazer o teste cardiopulmonar dentro do ambiente aquático. Não sei se vocês perceberam, na aula tinha uma imagem de uma paciente fazendo o teste do degrau com a captação de gases. Então, se você tiver a capacidade, a possibilidade de captar gases dentro do ambiente aquático, aí é o melhor dos mundos. Mas, se não, pode utilizar os testes em solo mesmo. Okay. Esse trabalho que ele comenta foi absolutamente, apesar de serem 20 pacientes com insuficiência cardíaca, outro grupo pequeno, mas foi absolutamente reprodutível a medida dos gases respiratórios dentro da piscina. Foi absolutamente. A mensagem é que o trabalho era exatamente o mesmo quando fora da piscina. Acho que nós vamos encerrar, mas eu tenho uma última questão para a Suzy aqui, que não respondeu até agora. Suzy, o protocolo de rampa e protocolo escalonado. Nós temos uma experiência enorme, nós vamos encerrar depois dessa, uma experiência enorme, mas sua opinião pessoal, ambos são diferentes para a detecção da isquemia. Então, você falou na sua aula, você mostrou os trabalhos, mas assim, por que na prática clínica, então, nós não passamos a usar a rampa para detecção, apesar de que detecção não é mais a primeira coisa do teste ergométrico, muito mais estratificação, muito mais prognóstico. Por que isso? O que está difundido sempre são os escalonados. Tem gente que vai brigar e falar, não, eu já faço rampa há muito tempo, Rio de Janeiro, etc. Eles fazem. Responda, por favor. Olha, eu acho que tem espaço para os dois, dependendo do perfil do paciente. Né? Por exemplo, pacientes muito idosos, frágeis, ele vai ter uma melhor adaptação ao protocolo de rampa. Porque ele vai ter uma adaptação motora, inclusive. A própria motricidade dele, numa mudança de velocidade muito grande, ele não vai dar conta. Então, o protocolo de rampa ele passa a ser interessante. Para um atleta, os protocolos escalonados, o cara acaba o protocolo e ele continua lá. Cadê? Vou suar quando? Né? Então, eu acho que o mais importante, que é aquilo que eu coloquei, o protocolo ideal é aquele que vai te dar a melhor informação que você está buscando naquele exame que você está realizando. Então, se eu quero ver isquemia, se eu quero ver uma curva pressórica, talvez o protocolo, ou até indução de arritmia, é maior no protocolo escalonado. Mas se eu quero capacidade funcional, eu quero ver outras coisas, eu quero ver outro tipo de desempenho, principalmente aliado ao cardiopulmonar, o protocolo de rampa tem seu espaço e deve ser utilizado. De acordo com o objetivo, o melhor protocolo. Nós temos vários no mercado, vários escalonados, vários tipos de rampa. E você escolhe aquele que mais vai te atender, assim como hipertensão arterial. É IECA, é bloqueador de cálcio, é beta-bloqueador, você escolhe de acordo com o perfil do paciente. Obrigado, Suzy. Nós vamos agradecer muito vocês que estiveram aí. Nós aprendemos muito com todos. Obrigado a todos pelas suas brilhantes apresentações. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.